Bem-vindo a todos. Você está no podcast do Instituto Essay. Meu nome é Paulo Prandini. Estamos aqui com o professor Jonathan Godoy para gravar mais um episódio da nossa série A Ampulheta. Uma série onde eu faço uma pergunta ao professor Jonathan e a outros professores do Instituto Essay e eles têm que responder. Eu faço a pergunta e a resposta tem que ser no tempo desta ampulheta. Vamos lá, professor Jonathan? Vamos lá. Então a minha questão é a seguinte: a filosofia nasce como um combate ao voluntarismo, professor Jonathan? Pergunta boa. Sim, também, né? Ainda que de maneira implícita. Por quê? A consequência natural do voluntarismo, né, é a desvalorização da inteligência e, portanto, cada um age da forma como quer. E isso estava no pressuposto dos sofistas, né, que não acreditavam numa ciência moral objetiva, né, que era o que Sócrates combatia. Porque o argumento dos sofistas era o mesmo dos relativistas morais de hoje. Já que tem vários, cada pessoa acha que o certo é uma coisa, o errado é outra, cada povo tem leis morais uma diferente das outras, então não dá para ter uma lei moral absoluta, ou seja, é uma questão de costume, cultura e da cabeça de cada um. E Sócrates inaugura a filosofia, né, combatendo isso, falando assim, não, olha, de fato, várias pessoas têm opiniões diferentes, povos têm leis morais diferentes, mas isso não muda o fato de que existe um critério de certo e errado que é universal e que são esses povos que não seguem, ou seja, são os indivíduos que não seguem, mas ele existe. Ele existe por várias razões. Ele é perceptível. Primeiro, pelo simples fato de que sem uma noção já de certo e errado, não teria como criá-la. Porque você a criaria onde? Sobre o quê? Como que eu convenceria uma pessoa, por exemplo, uma cultura, que vestir determinada roupa é certo ou errado, se não existisse a noção de certo e errado? A noção de certo e errado vem a noção de bem e mal, ou seja, de fazer o bem e fazer o mal. Também nós temos a noção de assassinar alguém. Todo mundo sabe que assassinar, ou seja, matar uma pessoa sem motivo nenhum, é errado. Por quê? Porque ninguém quer ser assassinado. Ninguém, em sua consciência, a não ser quem esteja clinicamente louco, não quer ser assassinado. Então é algo universal. É a base sobre o qual as outras leis morais são construídas. Acontece que as pessoas param de ter a honestidade necessária, o rigor racional necessário, para construir as outras leis morais em base dos princípios universais que todos aceitam. E Sócrates mostrava isso. A maior prova disso é o próprio Sócrates, que morreu condenado pela sua cidade por ir contra o que a sua cidade falava. Ora, se ele fosse totalmente condicionado à sua cultura, ele jamais seria capaz de perceber o que estava errado na sua cultura, não é? Isso acontece, por exemplo, em Esparta. Tinha a lei lá cultural de assassinar os bebês deficientes. Se a cultura determinasse a concepção que a pessoa tem de certo e errado, ninguém questionaria isso. Mas, no entanto, nós temos registros históricos de que havia casais que, inclusive, salvavam os bebês. Então, era uma norma que ocorria, mas que, no fundo, as pessoas sabiam que era algo cruel. No fundo, né, que, se você raciocinasse, seria possível descobrir que era algo, em si mesmo, mal. Né? Então, a filosofia ela nasce com esse intuito, ou seja, é difícil conhecer a realidade, é difícil saber todo o critério correto do certo e do errado, mas é possível. É preciso uma grande honestidade, e uma coragem e um esforço intelectual para sairmos daquilo que estamos acostumados, para analisarmos os nossos comportamentos, a nossa cultura, tudo, a nossa mente, para ver qual é o certo e qual é o errado. E a prova disso é a nossa razão, ou seja, a capacidade de conhecer a realidade. Então, a filosofia nasce como um combate ao relativismo. Então, o relativismo não é uma postura filosófica, ele é uma postura antifilosófica. E, em consequência, o voluntarismo também. É uma postura antifilosófica, tal qual o projeto grego de filosofia. A filosofia não é algo é um projeto humano fixado. Então, eu acho que é isso. Muito rápida a sua resposta, me permite, inclusive, um comentário. Vamos lá. Então, nesse sentido, quer dizer, nós podemos dizer que a atitude de Sócrates de aceitar aquele julgamento injusto, aquele julgamento, de uma certa forma, mentiroso, porque diziam que ele não aceitava os deuses e não era o caso, diziam que ele corrompia a juventude, não era o caso, e ainda assim ele aceitou ser condenado à morte e resistiu a qualquer tentativa de fugir a esta condenação, porque ele entendia que o certo, o correto, era cumprir aquela sentença, por mais injusta que ela fosse.
Exatamente. O certo, né? Ele não está acima do certo e do errado. E outra coisa, a gente está falando de voluntarismo porque ele conheceu isso com a inteligência e impôs isso à vontade. Ou seja, a vontade dele obedeceu aquilo que ele conhecia com a inteligência, que obedeceu à verdade. E uma outra coisa, né? Então você mesmo falou, todo mundo que lê Apologia de Sócrates fala julgamento mentiroso e injusto. Eles estavam na Grécia Antiga. Platão disse isso e eu hoje leio e vejo isso. Eu não preciso Platão me ensinar isso. Eu, lendo o julgamento, eu vejo que é mentiroso e errado. Por quê? Porque isso é evidente. A inteligência. De maneira universal. Muito bem. Dentro da ampulheta, mais uma vez. Agradeço a todos a audiência. Né? Sempre fiquem de olho no nosso canal do YouTube. Por favor, deem o like nesse vídeo, compartilhem com quem interessa, verifiquem nossas redes sociais, vejam a descrição da nossa plataforma aqui abaixo, comentem também dizendo o que vocês gostariam de ver, quais são as questões que vocês gostariam que eu apresentasse ao professor Jonathan Godoy e aos outros professores do Instituto para esse quadro da ampulheta, né? Isso vai ser muito interessante se vocês trouxerem as questões, né? E nós vamos poder enriquecer ainda mais o estudo de vocês. Não deixem de serem alunos do Essere e de acompanhar o Essere. Muito obrigado.